A primeira coisa que gostaria de discutir é o que está na superfície, o que agora está em todos os canais do Telegram e nas agências de notícias, os eventos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Isso vai desde o conflito entre Musk e Trump até os protestos que começaram em todo o país, em todos os Estados Unidos. Primeiro, tudo isso aconteceu na costa oeste e depois também na costa leste. Assim, por assim dizer, a política migratória e as operações que foram sancionadas pelo presidente dos Estados Unidos fizeram as pessoas saírem às ruas. E depois, por decisão de Trump, a Guarda Nacional também foi enviada para as ruas. Vamos falar sobre tudo isso hoje para os jornalistas, para os observadores internacionais. Alexei Pechei. Alexei Pechei estará em contato conosco. Olá, Alexei. Olá, Evgeny. Olá, telespectadores. Olá, Alexei. Vamos direto aos temas mais urgentes. Para começar, espero que você possa nos explicar de forma bem acessível o que está acontecendo entre as duas pessoas mais midiáticas atualmente nos Estados Unidos. Este é o conflito entre Musk e Trump, o conflito público deles na rede social, que na verdade pertence ao Musk. São acusações mútuas e ameaças. Trump ameaça o Musk de reduzir as compras governamentais e o financiamento de carros elétricos e também de cortar subsídios para o desenvolvimento. Musk, por sua vez, não pode apresentar nada desse tipo financeiramente contra o Trump, exceto contar que havia alguns arquivos com Epstein. E tudo isso cheira a escândalos bastante íntimos, incluindo até mesmo um possível impeachment para o Trump. Que conflito é esse? Para que ele serve e quais podem ser as consequências? Você levantou um ponto crucial desse conflito. Você disse que Elon Musk não tem alavancas financeiras com as quais ele poderia pressionar o presidente americano Donald Trump. Isso não é bem assim. Mas vamos tentar entender tudo aqui, como se diz, colocar tudo em ordem. A razão do conflito, na verdade, ele está tanto no âmbito dos negócios quanto no âmbito político. Porque, por um lado, Donald Trump não está dizendo isso à toa. E se a gente pegar e reduzir os contratos estatais para as empresas de Elon Musk, e mesmo assim, vamos ver como ele vai começar a falar. Esse é um lado da moeda, mas, por outro lado, na verdade, todo o conflito começou a partir do momento em que, no final de maio, ou até mesmo no início de maio, Elon Musk começou a criticar aquele maior, bonito projeto de lei de Donald Trump, que, como é chamado dentro dos Estados Unidos, é um projeto de lei sobre a pauta do dia, porque lá está misturado um monte de coisas. Inicialmente, ele foi direcionado para, de fato, reduzir o déficit orçamentário dos Estados Unidos da América. E, em princípio, foi nessa onda que Donald Trump, em parte, venceu as eleições em novembro de 2024, dizendo que, supostamente, ele iria reduzir os gastos públicos, o buraco no orçamento iria diminuir bastante, talvez até zerar completamente. Os americanos e, em parte, Elon Musk acreditaram nisso, que seria possível, com a ajuda do Departamento de Eficiência Administrativa, também reduzir os gastos públicos. Com uma grande reforma financeira e econômica, é possível reestruturar o orçamento do governo dos Estados Unidos da América e direcionar a economia do país para o caminho certo. Isso é o que vemos publicamente e o que ouvimos da boca de Trump, como um populista de destaque. A sociedade americana acreditou que isso pode estimular a economia e fazer tudo funcionar. Mas quando começaram a aparecer os primeiros detalhes desse grande e bonito projeto de lei, ficou claro que não se tratava de nenhuma economia para o orçamento. Pelo contrário, acontece que nos próximos anos, a dívida pública dos Estados Unidos da América vai aumentar, o buraco no orçamento vai crescer, segundo estimativas modestas, em 2, 2,5, 3 trilhões de dólares. E, claro, Elon Musk começa meio que a se apegar a esses números e dizer: ouçam, vocês todos, Trump e seu círculo diziam que era preciso reduzir o déficit orçamentário, mas vocês estão aumentando ele. Esse é um passo ruim. Se você olhar as postagens de Elon Musk dos últimos dias, ele tem compartilhado com frequência algumas postagens de Donald Trump. Lá ainda, de 5 ou 6 anos atrás, Mike Johnson, presidente da Câmara dos Representantes, postou sobre a necessidade de reduzir o déficit orçamentário. E Elon Musk diz: e o que vocês estão fazendo?
E, na verdade, tudo parece que Elon Musk é um defensor tão grande dos interesses públicos que ele não quer que o déficit orçamentário aumente. Mas tudo é muito banal, tudo é muito simples. No projeto de lei está claramente estabelecido que há grandes benefícios para aqueles que extraem gás e petróleo para os industriais. Para as enormes empresas americanas, a redução de impostos para as grandes corporações que, de uma forma ou de outra, estão envolvidas nesse grande negócio. Mas não há nenhum benefício, não há nenhum subsídio, não há nenhuma preferência para os fabricantes de carros elétricos. E, em geral, neste projeto de lei, há um ponto claramente estabelecido de que é necessário reduzir o financiamento da chamada energia verde. É preciso cortar todos os artigos relacionados à proteção ambiental, é preciso reduzir toda essa história de energia verde. Consequentemente, isso afeta diretamente Elon Musk, isso afeta diretamente o negócio dele, a Tesla, e, portanto, ele começa a dizer abertamente: e onde estão as minhas preferências prometidas? Eu investi muito seriamente na campanha eleitoral de Donald Trump, eu apoiei as iniciativas dele e eu esperava, algum retorno no final, que eu fosse receber algo disso, porque, pelas estimativas mais modestas, Musk investiu mais de 200 milhões de dólares apenas na campanha eleitoral de Trump. Isso sem contar os gastos com fundos separados que apoiam o Partido Republicano. Ou seja, ele investiu muito dinheiro, investiu sua reputação e esperava que no novo, grande e bonito projeto de lei houvesse muitas vantagens para ele, para o fabricante de carros elétricos, que surgiriam novos contratos, por exemplo, para a empresa, que seriam feitos investimentos ali, mas acabou que o dinheiro não está sendo investido ali. O dinheiro é investido em grandes corporações, o dinheiro é investido em defesa, o dinheiro é investido na proteção das fronteiras do Estado e ele fica sem nada. E se você prestar atenção, Trump também chamou atenção para isso. Ele disse que Musk ficou ofendido porque simplesmente cortamos ele. Subsídios para carros elétricos é um dos componentes que pode ofender Elon Musk, já que ele não está recebendo o que queria. E aí entra em jogo justamente o componente político. E eu volto ao que comecei quando disse que Elon Musk pode influenciar financeiramente Donald Trump. A questão é que agora, essa é a última declaração de Donald Trump, soou mais ou menos assim, não lembro literalmente, mas mais ou menos assim. Se Elon Musk, de repente, decidir ajudar os democratas, ele meio que vai pagar por isso. E aqui tem um momento interessante. A questão é que antes desse escândalo, Elon Musk prometeu publicamente que investiria 100 milhões de dólares em vários fundos de apoio ao Partido Republicano. Nos Estados Unidos, é permitido e absolutamente legal que empresários invistam dinheiro em candidatos políticos, ao contrário de outros lugares onde há esquemas complicados. A única coisa é que não se pode transferir dinheiro diretamente. Eles são feitos por meio de fundos especiais de apoio ao Partido Republicano, entre outros. Elon Musk se compromete a doar 100 milhões de dólares para esses fundos. As próximas eleições intermediárias no Congresso dos Estados Unidos da América serão em 2026. Todos nos Estados Unidos da América estão se preparando para isso. Ele promete 100 milhões, mas agora insinua que esse valor não existirá para o Partido Republicano. Ele diz: isso é o fim, eu não quero mais financiar essa máquina. E aqui já aparece uma informação privilegiada de que ele, em princípio, já está disposto a financiar os democratas em certo grau. E aqui muitos esquecem que, em 2020, nas eleições intermediárias regulares para o Congresso, ele financiou os democratas. Ele apoiou os democratas, em 2010 ele apoiou o democrata Barack Obama, ou seja, para Elon Musk, apoiar os democratas não é algo novo. E aqui ainda se sobrepõe aquela história quando seus interesses comerciais não funcionaram. Desculpe a expressão, mas o Trump passou a perna nele, como pode pensar agora Elon Musk. Por isso, por que não apoiar os oponentes? Não é porque ele mudou repentinamente suas convicções ideológicas ou se aproximou dos democratas, mas sim porque. Dessa forma, ele pode realmente conter essa onda MAGA e mostrar não para Trump, mas sim para o Partido Republicano que ele tem influência, que o dinheiro dele pode influenciar os processos políticos. E em 2026 pode acontecer que, se ele investir nos democratas, os democratas conquistem a maioria na Câmara dos Deputados e talvez no Senado. E então o poder de Donald Trump fica muito limitado, porque agora Trump pode implementar porque ele tem, por um voto, uma maioria na Câmara dos Deputados, uma maioria no Senado. Em princípio, não há problema.
O Partido Republicano é absolutamente leal a Donald Trump. Ele pode implementar qualquer iniciativa, sim, mas em 2026 tudo pode mudar drasticamente. E Trump entende isso perfeitamente, que Elon Musk não tem apenas dinheiro, ele tem ambições políticas, e ele realmente pode fazer isso. Se os democratas, por exemplo, prometerem a ele que vão voltar ao tema da energia verde, que vão retomar os benefícios e subsídios para carros elétricos, eles podem oferecer a ele algum cargo político no futuro da política dos Estados Unidos da América. Porque Elon Musk não pretende sair da política, isso já está mais do que claro. Ele já está dando a paz de entender que quer se firmar na política, que quer permanecer nela. Por isso, agora sim, em termos de influência, claro, como diz Trump, as cartas estão nas mãos dele. Em termos de dinheiro, as cartas estão nas mãos de Elon Musk. Porque Trump, claro, também tem dinheiro, mas Trump, como funcionário público, não pode dispor dele da mesma forma que Elon Musk pode. E Elon Musk agora está tentando provocar Trump ao máximo com esse escândalo sexual ligado a Epstein. Esse é um dos componentes, mas acho que não haverá desenvolvimento algum. Isso foi só uma provocação. Teve outra provocação quando Elon Musk publicou um vídeo no começo deste ano. Lembra quando Donald Trump fez propaganda dos carros da Tesla no gramado em frente à Casa Branca? E ele publicou esse vídeo e escreveu: Trump, você lembra disso? E isso não é só uma provocação. Na verdade, isso não é apenas um conflito de interesses, é até mesmo um crime. Porque o funcionário público, né, o presidente, de fato fez lobby e promoveu um empresário privado, né? Se considerarmos as leis americanas. Ele fez propaganda de um negócio privado dentro da Casa Branca. Isso é totalmente proibido, não se pode fazer isso. Elon Musk lembra: olha, lembra que eu te pedi, você me ajudou, dando a entender que ele sabe de muita coisa ainda, que ele pode te lembrar de outras coisas. Por isso, a saída dessa situação pode ser bem, literalmente, e eu vejo dois cenários. Na verdade, existem 3 opções, incluindo uma fantástica na qual não acredito muito. E o primeiro cenário é que Elon Musk vai até o fim e começa realmente a trabalhar com os democratas. E assim ele quebra todo o esquema de Donald Trump para os próximos anos de presidência. Ou eles têm uma reunião agora e chegam a um acordo, o que de forma surpreendente. No projeto de lei de Donald Trump vai aparecer um ponto dizendo que carros elétricos e energia verde estão ok. É necessário subsidiar a atividade e oferecer benefícios. Ou existe um terceiro cenário que está sendo discutido agora, que é a criação do partido de Elon Musk, como ele chamou, o Partido da América. Mas essa história não vai funcionar porque a própria história dos Estados Unidos da América mostra que terceiros partidos aparecem lá, mas não sobrevivem. Ou seja, já é tão conservadoramente complicado que existem os republicanos e existem os democratas. Vocês lembram, surgiram vários terceiros partidos, mas eles nunca conseguiram nenhum assento no Congresso. Agora isso também não vai funcionar. Mas também dá para brincar com isso, manipular, né, criar um partido fictício, né, atrair eleitores para ele e depois simplesmente direcioná-los para os democratas. Por que não? Alexei, muito obrigado por explicar essa história de forma tão clara e detalhada. Você apresentou 3 opções, sendo uma delas fantástica. Vou-lhe fazer uma pergunta que agora aparece com muita frequência em várias redes sociais. Essa quarta opção pode ser não menos fantástica. Vladimir Zelensky conseguiria colocar Trump e Musk à mesa de negociações e resolver esse conflito em 2 semanas? Isso parece uma piada. Talvez em até 24 horas... Sim, vamos deixar assim. Se Elon Musk vier de terno, provavelmente sim. Tudo bem. Obrigado. Vamos aguardar e ver como tudo isso acontecerá. Tenho mais uma pergunta sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Aqui não é entre 2 pessoas. Na verdade, nas redes sociais e nas palavras e também pelo que está acontecendo nas ruas das cidades americanas. Porque, bem, pelo que eu entendo, talvez você possa nos explicar de alguma forma a política migratória que foi proclamada por Trump. E essas batidas na costa oeste em busca de ilegais levaram ao fato de que, primeiro na costa oeste, as pessoas saíram às ruas para protestar contra essas batidas insanas. Quando as pessoas são detidas, expulsas, deportadas, especialmente sem muita investigação, e a Guarda Nacional foi enviada para as ruas de algumas cidades contra a vontade dos prefeitos dessas cidades.
E está surgindo um conflito realmente sério e considerável com Trump e os representantes dos municípios. Mais tarde, segundo fontes em Nova York, as pessoas também saíram às ruas e também começaram confrontos com a polícia. A que essa história pode levar? Porque o cinema americano muitas vezes nos mostra que é justamente a partir desses processos que começa a divisão dos Estados Unidos ao meio, oeste contra leste, sul contra norte. Mais uma vez, o que você acha no que isso vai resultar e a que consequências podem levar essas ações das forças de segurança do Exército dos Estados Unidos? Hoje acompanhei especialmente a declaração. Eu sempre olho não para os acontecimentos, mas para as declarações de certos políticos, ativistas, personalidades. Por trás das palavras se esconde a verdade, ou pelo menos é o que me parece. Posso estar enganado. Mas hoje ficou claro que, mais uma vez, trata-se de uma luta política entre republicanos e democratas. Eu vou explicar agora por quê. A questão é que o governador da Califórnia, onde tudo isso começou, onde fica Los Angeles, Compton, que você está mostrando agora, ele é democrata. Além disso, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também é democrata. Eles dois são democratas. E agora a Casa Branca está tentando de todas as formas mostrar que os democratas não conseguem lidar com o que está acontecendo nas ruas. Lembro que hoje é domingo e todos esses protestos em Los Angeles, de onde tudo começou, começaram na sexta-feira. Na sexta-feira, primeiro dia dos protestos, tudo ocorreu de forma pacífica e tranquila. E até o governador da Califórnia saiu e disse que tudo estava bem, tudo estava calmo. E então, por algum motivo, a Casa Branca decidiu que era necessário enviar a Guarda Nacional para que a Guarda Nacional, que afinal de contas obedece ao governo federal, mantivesse a ordem. E o mesmo governador da Califórnia, assim como o prefeito de Los Angeles, dizem em uníssono que não era necessário enviar nenhuma Guarda Nacional. As autoridades locais do estado estavam lidando perfeitamente com essa situação. Não havia necessidade da Guarda Nacional, forças de segurança ou exército virem impor a ordem, como você corretamente observou. Colocamos entre aspas desnecessariamente. Mas a retórica da Casa Branca agora soa como se os democratas locais não fossem capazes de lidar com a situação. Por isso é necessária a intervenção de uma mão forte de Donald Trump, uma mão forte da Casa Branca, para colocar ordem lá. E agora, vamos tentar imaginar um pouco. Excluindo a Guarda Nacional e a declaração do ministro da Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, sobre enviar fuzileiros navais para enviá-los para lá. Nós teríamos visto notícias sobre esses protestos assim em escala mundial ou não. Você ouviu que os protestos já estavam acontecendo lá na sexta-feira? Não, não ouvimos, claro. Ou seja, enquanto não houve esses confrontos demonstrativos, chamativos, nós não ouvimos essas notícias. Os protestos continuam, com mais um planejado para 14 de junho em toda a América. O movimento de protesto, que já aconteceu no passado, continuou neste ano. Ou seja, isso não é algo novo. Esses movimentos de protesto contra as políticas de Donald Trump acontecem constantemente, eles acontecem constantemente por toda a América, como dizem os americanos, nas ruas e nas portas de todas as instituições governamentais. Ou seja, isso já continua há muito tempo. Sim, agora realmente isso foi provocado pela administração do presidente Trump, porque hoje o prefeito de Los Angeles, Bass, ela declarou diretamente que mesmo antes disso vinham agentes de imigração e mesmo antes disso eles detinham imigrantes ilegais. Mas o que aconteceu nesta semana foi uma cena. Quando agentes invadiram em grande número, por exemplo, 10 agentes entravam para pegar um único imigrante ilegal. Ou seja, não está claro por que isso precisava ser feito quando as prisões eram feitas de forma demonstrativa, bem nas ruas desses migrantes, para que todos vissem. Em suma, criava-se uma imagem de caos na qual a gestão democrática do Estado não conseguia lidar com a situação. E chega... A Casa Branca envia a Guarda Nacional e a situação se resolve. Hoje um caso curioso ocorreu lá. Hoje de manhã, quando Donald Trump escreveu sobre o fato de que ele viu como a Guarda Nacional lidou bem com a situação, escreveu: "Obrigado à Guarda Nacional por terem colocado ordem em Los Angeles." O caso era que, no momento em que essa postagem foi escrita, a Guarda Nacional ainda não havia entrado em Los Angeles. E todas as imagens que vieram de lá eram imagens onde a polícia local lidava com os protestos na rua.
Bem, ou seja, tudo isso é um jogo de cena para mostrar que os democratas não conseguem lidar com a situação, mas nós conseguiremos. Em Nova York, aliás, lembro que também há um governo democrata, por isso não vou me surpreender se a mesma história se repetir lá. Caroline Leavitt, secretário de imprensa da Casa Branca, fará declarações dizendo que em um único dia colocaram tudo em ordem. Sem a Guarda Nacional, lá teria sido um caos total. E Alexei, você estava falando agora e eu tive uns flashbacks de 2020 na Bielorrússia, na capital, quando começaram as manifestações pacíficas e os protestos. Nos chats locais havia bastante informação, mas nas notícias globais não havia nada. Na Bielorrússia, as pessoas solicitavam os protocolos de votação, o que desencadeou as dispersões. Na verdade, o governo não democrático queria mostrar que não haveria democracia na Bielorrússia. A história é tão parecida. Eu não ficaria surpreso se em breve Lukashenko, em mais um de seus impulsos, declarar que fui eu quem o ensinou isso. Isso pode ser mais uma questão. Peço que seja breve, estamos aguardando o próximo palestrante apenas explique de alguma forma o que está acontecendo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou hoje que os 20 mil mísseis para o Oriente Médio. Esses mísseis eram destinados à Ucrânia. Nós havíamos negociado sobre eles com Biden. Essa informação apareceu nos canais ucranianos do Telegram. Mas que truque é esse? Que jogada é essa da administração da Casa Branca? Se não me engano, essa é a história sobre a retirada de munições dos depósitos do Pentágono. Há dois modelos distintos para obter assistência militar dos Estados Unidos da América. Isso acontece quando são feitos contratos com fabricantes de armamentos e então nós esperamos um certo período de tempo até que o fabricante produza e entregue isso diretamente para a Ucrânia. Isso ocorre quando o governo dos Estados Unidos da América firma contratos e paga pelo armamento, mas o fabricante o produz diretamente para a Ucrânia. Existe um segundo caminho para fornecer ajuda militar, que é mais emergencial. Quando as armas são retiradas dos estoques do Pentágono e imediatamente entregues à Ucrânia, e só depois o governo dos Estados Unidos da América firma contratos para que os fabricantes reponham esses estoques. E, infelizmente, no caso em que ocorre a retirada especificamente de munições dos estoques do Pentágono, realmente é possível o redirecionamento. Ou seja, aqui não há um contrato claro, não existe um procedimento claramente definido pelo qual essas armas são entregues exatamente para a Ucrânia. Ela pode ir para a Europa, para os chamados centros de distribuição, e de lá já ser redirecionada para a Ucrânia ou não para a Ucrânia. Infelizmente, neste caso, os recursos não vão para a Ucrânia. Trump pode fazer isso acontecer, não sendo a primeira vez. Ou seja, se isso aconteceu com esses projéteis, antes disso já tinha havido novamente uma notícia e uma declaração de que o Pentágono decidiu que o sistema de combate a drones, que estava sendo desenvolvido pelos militares americanos junto com contratados, para a Ucrânia, eles decidiram que quando a arma foi desenvolvida, não era necessário transferi-la, devendo ficar para o exército dos Estados Unidos da América. Por isso, provavelmente, este é um dos primeiros grandes episódios em que vemos que Trump não só não fornece nova ajuda militar, não só não faz lobby e não promove a ideia de novos pacotes de ajuda, mas também começa a reverter os antigos. Esse é um sinal ruim para nós, porque muitos especialistas militares diziam que até mesmo aqueles pacotes de ajuda militar que já foram contratados durante a administração Biden seriam suficientes por cerca de meio ano. Assim, com certeza vamos lutar, tudo vai ficar bem. Agora vemos um quadro diferente, e isso é um sinal preocupante. Sabe, o público ucraniano às vezes pode me criticar lá por eu apresentar essas notícias de forma negativa, como dizem. Mas isso é um sinal ruim, porque vemos que ontem Donald Trump, eu não acho que tenha sido um deslize quando ele disse que pode pressionar com sanções os dois lados. Donald Trump está absolutamente certo quando fala que Zelensky e Putin são como crianças na caixa de areia. Ele está absolutamente certo de que estamos em posições iguais. Não são agressor e vítima, mas, como ele diz, apenas duas crianças que se conheceram na caixa de areia e não conseguem compartilhar algo. Isso soa assustador, porque é o presidente americano que está convencido de que não há diferença entre a vítima e o agressor. Não, é possível sentar e negociar alguma coisa. E se ele está transferindo 20 mil desses projéteis e os enviando para o Oriente Médio, isso mostra que isso não é uma prioridade para ele. Ou seja, ele não vê prioridade em que a Ucrânia vença esta guerra. Trump com suas declarações.
ele, na verdade, tira da Ucrânia o direito mais importante, que é o direito à autodefesa. Quando ele diz que estamos em posições iguais, ele tira o direito que a vítima tem, que é a autodefesa. Infelizmente, agora realmente vemos uma situação em que Trump está se afastando da Ucrânia. Vocês veem como ele fica enrolando sobre as sanções contra a Rússia. Quantas vezes ele já repetiu sobre 2 semanas, que vai esperar mais 2 semanas? E se Putin, de repente, me mostrar que não quer a paz, aí sim vão ter sanções. E agora vou lhes dizer que no Congresso dos Estados Unidos da América está sendo discutida a questão daquele pacote de sanções infernais, como chamam Lindsey Graham e Richard Blumenthal, onde há 500% de tarifas para esses países que vão continuar comprando petróleo, gás e urânio da Rússia. Isso será alterado. E lá serão feitas, literalmente, 2 emendas. Uma é que talvez a porcentagem da tarifa mude, e a segunda é justamente essa, né, a mais importante. Esses detalhes sempre requerem observação. A segunda emenda consistirá no fato de que lá a palavra devem e deve ser substituída. Pode. Ou seja, quando estiver escrito que se um país comprar recursos energéticos da Rússia, deverá ser aplicada uma tarifa de 500% contra ele. Então o presidente dos Estados Unidos da América assina e a lei entra em vigor. Será substituído por pode ser implementado, e então o presidente dos Estados Unidos da América pode dizer que pode ou pode não ser implementado. Sim, é assim que é conhecido. No caso do Trump, a história pode ou não ser verdadeira. Tudo permanece incerto. Alexei, muito obrigado por dedicar seu tempo a nós hoje. Você explicou tudo de forma excelente. Agradecemos por encontrar tempo para a Malancomedia. Continuaremos em contato futuramente. Glória à Ucrânia, tenha um bom dia. Glória aos heróis, obrigado a você.